Em algum momento da sua vida, você vai sentir vontade de sumir. Não para chamar atenção, não para causar drama, mas para não morrer por dentro. Porque existem fases em que o peso do mundo é tão absurdo, a superficialidade das pessoas tão sufocante e o vazio das conversas tão desesperador, que o único lugar onde ainda existe paz é no silêncio, nas sombras, longe de tudo, longe de todos. E talvez você esteja vivendo isso agora, e não, você não está errado, porque em cada homem há uma hora em que ele se olha no espelho e percebe que está vivendo no automático, cercado por pessoas que não conhece de verdade, rindo de piadas que não têm graça, fingindo se importar com coisas que, no fundo, são irrelevantes. É nesse instante que algo dentro de você grita e pede para sumir. Em algum momento da sua vida, você vai sentir vontade de sumir. Não para chamar atenção, não para causar drama, mas para não morrer por dentro. Porque existem fases em que o peso do mundo é tão absurdo, a superficialidade das pessoas tão sufocante e o vazio das conversas tão desesperador, que o único lugar onde ainda existe paz é no silêncio, nas sombras, longe de tudo, longe de todos. E talvez você esteja vivendo isso agora, e não, você não está errado, porque em cada homem há uma hora em que ele se olha no espelho e percebe que está vivendo no automático, cercado por pessoas que não conhece de verdade, rindo de piadas que não têm graça, fingindo se importar com coisas que, no fundo, são irrelevantes. É nesse instante que algo dentro de você grita e pede para sumir. É nesses períodos que você percebe quem realmente é, longe das máscaras sociais, longe da expectativa alheia. Porque quando o barulho da multidão some, o único som que sobra é o da sua consciência. Se isso faz sentido para você, se essa escuridão também te chama às vezes, então você está no lugar certo. Se inscreve agora no canal, porque aqui a gente fala sobre aquilo que o mundo finge que não existe. Aqui a gente veste o traje interno e só os fortes aguentam. Quando se falar em entrar no modo caverna, no modo fantasma, Thoreau sabe exatamente como é isso. No século XIX, um homem chamado Henry David Thoreau sentiu exatamente isso. Cansado da sociedade doente, das relações falsas e da rotina vazia, ele abandonou tudo. E não foi uma decisão de impulso. Foram anos de inquietação, anos de observar as pessoas vivendo vidas pequenas, se ocupando com trivialidades, vendendo sua liberdade em troca de conforto. Thoreau via a cidade de Concord, em Massachusetts, como um manicômio civilizado, onde homens e mulheres corriam atrás de riqueza, fama e reconhecimento, e no processo perdiam sua alma. Ele via os amigos se casando por conveniência, se endividando para manter aparências, se calando para agradar. Viu a sociedade sufocar a essência humana em nome de uma aceitação hipócrita. E isso o consumia por dentro. Em 1845, aos 27 anos, Thoreau fez o que poucos teriam coragem. Construiu com as próprias mãos uma cabana simples às margens do lago Walden, no meio de uma floresta densa. Ele não levou luxo, não levou distrações, apenas o essencial. Algumas ferramentas, livros, papel, tinta e seu espírito inquieto. Por 2 anos, 2 meses e 2 dias, ele viveu ali, sozinho,
longe da cidade, caçando, plantando, colhendo. Ele anotava cada detalhe, desde o nascer do sol refletido na água até o som das folhas no outono. Cada amanhecer era uma chance de redescobrir a vida sem os ruídos da sociedade. Ele escreveu: "Fui para os bosques porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não havia aprendido o que ela tinha a ensinar. E não, ao morrer, descobrir que não havia vivido." Thoreau não foi em busca de paz, mas de verdade, de confrontar a si mesmo, de olhar nos olhos da solidão e perguntar: quem eu sou, longe das máscaras? Ali, o tempo não tinha pressa. Os dias eram marcados pelo canto dos pássaros, pelo cheiro da terra molhada, pela cor das folhas mudando de tom. Nos primeiros dias, a euforia de estar livre. Depois, o terror do silêncio. Porque no isolamento não há distração. Só você e seus pensamentos. Nos primeiros dias, Thoreau enfrentou o terror do silêncio. A mente grita. Os pensamentos horríveis internos aparecem. O peso de uma vida inteira de mentiras e frustrações vem à tona. As vozes internas, que antes eram abafadas pelo barulho da cidade, agora ecoavam sem piedade. Ele escreveu sobre noites onde não conseguia dormir, onde os pensamentos o atormentavam, onde o medo de enlouquecer rondava. Mas ele ficou, ele suportou, e nesse silêncio brutal, começou a enxergar o mundo de forma crua. Viu o quanto as pessoas vivem como zumbis, o quanto a sociedade condiciona seus desejos, suas crenças, seus sonhos. Descobriu que o verdadeiro homem nasce quando tudo o que é falso é destruído e percebeu que, longe de tudo aquilo, ele começava a se libertar. Thoreau passou a enxergar beleza nas coisas simples, no canto de um pássaro, no cheiro da terra molhada, na solidão que antes assustava e agora acalmava. Ele entendeu que o ser humano não precisa de quase nada para viver, que o excesso não é riqueza, é prisão. No isolamento, Thoreau descobriu o homem que existia debaixo das máscaras. E isso não tem preço. Mas existe um risco, sempre existe, porque quando você se acostuma demais com o silêncio, o barulho da sociedade se torna insuportável. As conversas banais irritam, a mediocridade das multidões adoece e o retorno se torna quase impossível. Thoreau escreveu sobre isso também. Ele contou que, em suas raras idas à cidade para vender o que plantava ou comprar algo essencial, se sentia deslocado, como se estivesse visitando outro planeta. As conversas o entediavam, as futilidades o enojavam. Ele se via como um estranho. E a cidade, como um teatro absurdo onde todos interpretavam papéis previsíveis. Thoreau voltou depois de 2 anos, mas nunca mais foi o mesmo, porque quando você enxerga a verdade, ela te marca, te separa, e você percebe que, para a maioria, é melhor viver no conforto da mentira. Ele tentou compartilhar o que aprendeu, escreveu livros, deu palestras, defendeu ideias revolucionárias, mas poucos ouviam, poucos queriam enxergar. A maioria preferia um entretenimento vazio, o vício pelo consumo, a falsa sensação de pertencimento. Thoreau morreu sozinho, mas livre, e deixou como legado a certeza de que a liberdade real só existe longe das correntes invisíveis da sociedade. Hoje, vivemos em um mundo acelerado, ruidoso e saturado de superficialidade.
Redes sociais invadem cada segundo do seu dia, bombardeando sua mente com informações inúteis, opiniões alheias e uma pressão constante para se encaixar num molde que não é seu. O barulho externo não é só som, é uma invasão que sufoca o que resta do seu verdadeiro eu. A multidão corre sem direção, buscando sentido em compras, seguidores, likes e aparências. Mas no fundo, todos sentem o vazio crescendo. Um buraco negro interno que nada preenche. Esse vazio é a sua alma pedindo socorro, clamando por um silêncio onde possa se encontrar. Isolar-se não é desistir da vida, é uma atitude de coragem brutal. É aceitar olhar para dentro e encarar seus próprios monstros, sem distrações, sem escapismo. É se permitir sentir o peso da sua própria existência para finalmente começar a se libertar dele. Mas cuidado, o mundo lá fora não espera que você mude. Ele quer você igual aos outros, conformado, entorpecido, distraído. Se você optar por sumir para se reencontrar, vai enfrentar o medo da solidão, a dúvida se está no caminho certo e a tentação de voltar para o conforto tóxico do caos. Porém, se você resistir, se manter firme no seu silêncio e sombra, vai emergir com algo que a maioria nunca terá: autenticidade. Vai voltar para esse mundo, não para se perder nele, mas para dominá-lo por dentro. Vai aprender que o poder real está na calma, no controle, na consciência de si mesmo. Você pode sentir que esse processo é doloroso. E é mesmo, porque para renascer é preciso primeiro morrer para as ilusões que te aprisionam. O isolamento temporário é a forja do seu traje interno, a armadura invisível que ninguém vê, mas que te torna inabalável. E no fim, não importa quantas vezes o mundo tente te puxar para baixo, porque aquele que conhece seu próprio silêncio jamais será derrotado. Se a escuridão te chama, responda. Se o silêncio te conforta, abrace. Se o mundo te irrita, suma, porque alguns precisam sumir para não morrer por dentro. Aqui, a gente entende isso. Aqui, a gente veste o traje interno. Se essa mensagem falou com você, se te acordou por dentro, se te lembrou de quem você precisa se tornar, curta o vídeo, comente "Eu escolhi agir" e, principalmente, se inscreva no canal Traje Interno, Everson Oliveira. Esse canal não é para qualquer um, é para quem cansou de viver por fora e decidiu transformar o que carrega por dentro. Traje Interno, onde a mente se fortalece e o caráter é forjado no silêncio.